Bem-vindo a todos aqui no canal, e em especial o nosso amigo Nildo. Seja bem-vindo, Nildo, ao nosso canal, Adventista Sucatinga Beberibe 7. Agora iremos conferir a lição desse sábado 22 de fevereiro de 2025. Seja muito bem-vindo a mais uma semana de estudos da lição da Escola Sabatina. Um novo tema, novas reflexões e mais uma oportunidade de crescermos juntos na graça e no conhecimento de Deus. Que esta semana seja um tempo de aprendizado, transformação e comunhão com o Senhor. Então, pegue a sua Bíblia, abra o coração e venha comigo nessa jornada espiritual. Oremos pelo nosso estudo. Querido e amado Deus, estamos diante da Tua presença para iniciar mais um estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie, trazendo clareza ao nosso entendimento e tornando viva em nossos corações cada lição que aprenderemos. Que este momento fortaleça a nossa fé, transforme o nosso caráter e nos aproxime ainda mais de Ti. Abençoa cada pessoa que está aqui conosco, para que possamos não apenas compreender, mas também viver conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Hoje é sábado 22 de fevereiro. O tema da semana, o conflito cósmico. O verso para memorizar está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O grande conflito entre Cristo e Satanás é central para a teologia bíblica. Embora a ideia de um conflito cósmico entre Deus e os seres celestiais que caíram e se rebelaram contra o Criador seja um tema importante nas Escrituras e também esteja presente em grande parte da tradição cristã, atualmente muitos cristãos rejeitam ou deixam de lado esse conceito. Vamos conferir o que está escrito em Mateus capítulo 13, versos 24 a 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Leiamos agora os versos 37 ao 39. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Vejamos também Apocalipse capítulo 12, versos 7 ao 10. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. De uma perspectiva bíblica, no entanto, o tema de um conflito cósmico, segundo o qual o diabo e os seus anjos se opõem ao reino de Deus, não é algo que possamos ignorar sem perder muito do que tratam as narrativas bíblicas.
Os evangelhos, por exemplo, estão repletos de referências ao diabo e os demônios que se opõem a Deus. Inicialmente, nesta semana, abordaremos como as duas perguntas a seguir podem ser respondidas de acordo com algumas passagens bíblicas fundamentais. A primeira, que partes das Escrituras ensinam que existe um conflito cósmico entre Deus e Satanás? A segunda pergunta, de acordo com as Escrituras, qual é a natureza desse conflito? Vamos acompanhar a partir de agora os comentários de Ellen White. O conflito cósmico, sábado 22 de fevereiro. É impossível explicar a origem do pecado apontando a razão de sua existência. Contudo, podemos compreender o suficiente com respeito ao surgimento e ao fim do pecado, para que a justiça e a benevolência de Deus em sua relação com o mal fiquem nítidas. Deus não é o responsável de maneira alguma pela origem do pecado. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. Ele nunca privou alguém de sua graça, nem houve qualquer deficiência em seu governo que motivasse a rebelião. O pecado é um intruso, cuja presença não tem justificativa. É algo misterioso, inexplicável. Justificá-lo equivale a defendê-lo. Se fosse possível encontrar uma razão para ele, um motivo para sua existência, deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é a que se encontra na palavra de Deus. O pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, verso 4. É a manifestação de um grande princípio em guerra com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. O Grande Conflito, página 412. Lúcifer estava com inveja e ciúme de Jesus Cristo. No entanto, quando todos os anjos se curvaram diante de Jesus, reconhecendo sua supremacia, grande autoridade e direito de governar, ele se curvou com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Cristo fazia parte do conselho especial de Deus, relacionado aos planos divinos, enquanto Lúcifer os desconhecia. Ele não compreendia, nem lhe havia sido permitido conhecer os propósitos de Deus. Mas Cristo era reconhecido como o soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Lúcifer se considerava o favorito entre os anjos no céu. Havia sido grandemente exaltado, mas isso não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Ambicionava a superioridade do próprio Deus. Gloriava-se na sua exaltação. Não era sua roupa bela e brilhante? Por que devia Cristo ser assim honrado acima dele? História da Redenção, páginas 10 e 11. Mesmo quando foi decidido que ele não mais poderia permanecer no céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás. Visto que apenas o serviço por amor pode ser aceito por Deus, a submissão de suas criaturas deve se basear na convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequências do pecado, não poderiam ter visto naquele momento a justiça e misericórdia de Deus com a destruição de Satanás. Se ele tivesse sido imediatamente exterminado, teriam servido a Deus por medo e não por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo e o espírito de rebelião não teria sido totalmente desarraigado. Devia ser permitido que o mal amadurecesse. Para o bem de todo o universo ao longo dos séculos da eternidade, Satanás devia desenvolver de forma mais completa seus princípios. Isso faria com que todos os seres criados
pudessem ver o verdadeiro caráter das acusações feitas por ele contra o governo divino e a justiça e misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, ficariam para sempre livres de qualquer contestação. O Grande Conflito, página 417. Fim da lição. Agradeço a Deus pela sua companhia durante esses momentos. Lembre-se de, se possível, deixa o seu comentário, deixa um bom dia, curta esse conteúdo para que o YouTube possa entender que esse é um conteúdo relevante e possa distribuir isso para mais pessoas. Desde já, uma abençoada semana a você, sua família. Deixe seu pedido de oração aí nos comentários. Temos orado por todos eles. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.